Executivo da XP Investimentos revelou tudo agora ao vivo por telefone. Sua intenção de investir US$ 1 bilhão no Corinthians, incluindo naming rights da Arena, quitação da própria Arena, patrocínios em camisa e também no CT do Coringão. Ele explicou todo o plano, vamos ver tudo no vídeo agora. Se inscreva aí no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan, bora pro vídeo. O Corinthians fechou mais um treino visando a partida contra o Bahia, que acontece sábado em Itaquera. Lembrando que o Timão precisa se recuperar no Campeonato Brasileiro, porque já são 5 rodadas sem vencer. Dorival Júnior vai precisar buscar alternativas. Ele não pode contar com os seus principais jogadores. Memphis Depay com uma lesão na coxa e Yuri Alberto, que passou por uma cirurgia para tratar uma hérnia inguinal, não tem prazo para retornar aos gramados. Além deles, o volante Carrídio também está no departamento médico tratando de uma lesão na panturrilha. Andileri, Kaká e Romero estão suspensos. No treino de hoje, Garro e Gustavo Henrique, que ficaram de fora da atividade de quarta-feira por um controle de carga, treinaram normalmente com o grupo, então ficam à disposição. Mas voltando a falar do setor ofensivo, as opções são escassas no ataque, como por exemplo Thales Magno, Dieguinho, Kaique e Guinegão. Lembrando que o atacante Vitinho, que foi apresentado nesta semana no CT, já está treinando com o grupo, mas ainda não tem condições de estrear. Fora das 4 linhas, o confronto entre Corinthians e Bahia ganhou um componente a mais. Isso porque o time baiano tirou da base corintiana o atacante Cauê Furquim, de apenas 16 anos. O Bahia pagou a multa de R$ 14 milhões para contratar a joia, que já havia treinado com o elenco principal e até sido relacionado para jogos contra Ceará e Fortaleza. A diretoria do Corinthians foi pega de surpresa e se pronunciou através de nota, chamando a atitude de aliciamento ilícito e imoral. O clube afirmou que vai procurar os caminhos jurídicos necessários para punir os responsáveis, que vai à CBF e à FIFA para que a justiça seja feita, e terminou rompendo qualquer relação com o Bahia e o Grupo City. Ainda sobre o mercado, o Corinthians divulgou os empréstimos de 2 jogadores, o lateral direito Léo Maná, que está se transferindo para o Criciúma, e o lateral esquerdo Diego Palacios, que vai jogar no Karpat Lviv da Ucrânia até 30 de junho de 2026. E dupla inédita, Kaique e Guinegão no setor ofensivo com Garro na armação. A informação foi divulgada pela Itatiaia e confirmada pelo meu timão. O Dorival, então, deixaria o Thales no banco. Isso tá me pegando muito. Eu acho estranho. Não sei se tem a ver com esse negócio do Grupo City. Olha, beleza, o treino foi mais cedo, mas eu acho que internamente o Corinthians talvez já sabia do problema. Não sei. Eu acho estranho. O Thales, para mim, é o único que seria titular absoluto do ataque. Aí o outro você vai ver. Ele pode ter sentido uma dorzinha no pé e tá sendo só preso. Pode. Só não treinou hoje, tal, pode. Mas eu tô deixando claro, eu tô estranhando isso daí. Nós já não temos atacante, hein? Eu não vou julgar se o Thales está bem ou mal, eu sei que ele não está bem. Então a nossa impressão é essa. Todo mundo que está dizendo, libera, pode mandar embora, blá, 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 blá. Se fosse no Paulista, quando ele entrava e jogava bem ou fazia gol, vocês escreveriam isso? Eu acho que não. Então, do meu lado aqui, da câmera para cá, eu sempre tenho que tentar ponderar as coisas e trazer um outro lado da história. Você não tem o Memphis e o Yuri machucados por um bom tempo. Para sábado nem o Romero você tem. Um Hector que está sem confiança. Não é melhor você tentar recuperar o Thales Magno? O ano passado, meteu gol no Flamengo. Este ano, a mesma coisa. No Paulista ajudou pra caramba. Eu acho melhor tentar recuperar o Thales, dar moral pro Thales agora, ainda mais que não tem outros. Fala, Thales, você, Romero, vocês têm que agora é com vocês, cara. Treina mais, foca mais, dá moral pro cara. Do que simplesmente falar, vai embora. Nós só vamos jogar com molecada? Não é assim que faz futebol, gente. Não dá para ser só assim. Então, o Mauro fala, o tempo passou, velho. Você teve várias oportunidades e não aproveitou. Ô Mauro, mas eu tô falando da nossa atual situação. Você vai pegar o Palmeiras dia 31 com
Kaique Guinegão, Gustavo Gomes, Murilo, jogador nessa hora, cara, ele quer, quando vê muita molecada de base, ele fica grandão, ele quer atropelar. Se ele vê o Thales, por mais que mas o Thales é um cara importante, conhecido, você tem um respeito do adversário. Então não é assim abrir mão de jogador, por mais que a fase dele não tá legal. Eu não abriria mão. Eu tentaria recuperar o Romero, tentar recuperar o Thales, tentar recuperar o Hector. É a nossa realidade hoje. O Júlio fala, qual a diferença do Thales e dos meninos? Nada por nada, eu prefiro a incógnita. Tudo bem. É um lado da história. Eu prefiro ter os dois. Ter a incógnita, mas ter o cara que ajudava tanto há 5, 4 meses atrás. Mas aí vai de cada um. O Jorge fala, cadê o Vitinho? O Vitinho vai demorar. Não muito, Jorge, mas ele tem que... A gente falou bastante dele ontem. Ele tá com a parte física dele muito mal ainda. Ele ficou mais de 2 meses parado. Se colocar ele ou apressar, ele vai abrir o músculo. E nós vamos perder ele por 4, 5, 8 jogos. Às vezes é melhor ele ficar fora do Bahia, pegar 15 dias de treino e vai estar bem contra o Vasco, Rio de Janeiro, aonde ele jogava, no Botafogo, no Flamengo, conhece São Januário, você tem um Vitinho melhor lá do que colocar ele meia boca contra o Bahia, abrir o músculo e perder ele por vários jogos. Enfim, o Cléo Araújo fala, eu concordo, Vessone, ele veste a camisa, vale a pena recuperar. Eu sou dessa de tentar recuperar quem tá lá, gente. Todas as propostas do estatuto, da modernização do estatuto e tal, e a gente subiu uma nota mostrando o que o voto, que é uma coletividade, né, que a gente dá para chamar assim, um grupo, e eles fizeram várias propostas, a gente subiu uma nota, tá no ar, e entre várias mudanças para modernizar o estatuto, deixar ele mais compatível com a Lei Geral do Esporte, punições e tal. Coletivo conclui documento sugestivo à reforma do Estatuto do Corinthians. Confira os detalhes, tá? Então a nota tá no ar, vocês depois dão uma olhadinha aí, tá lá, acabou de subir, bonitona, todos os tópicos e tal, vocês vão concordar com alguns, não vão concordar com outros, não preciso dizer que a reforma é algo também urgente, e a nossa cobrança não pode parar. Seu Romeu Tuma tem lá uma comissão de 5 pessoas que precisam fechar logo o relatório deles. Pela primeira vez, a palavra, né, do André Castro, que é candidato à presidência do Corinthians, tá? Ele explica aqui para mim, né, já que é um questionamento, como que ele arrumou 5 bilhões, 1 bilhão de dólares, né? Quase não, né? É mais do que 5 bilhões de reais. Né, o povo quer saber, né, saiu essa promessa e o povo está indagando. Então o canal Café de Setorista faz o quê? Vai atrás, entra em contato e traz a palavra dele para você. Vamos ouvir? Samir, só tentando te explicar um pouco melhor a situação aqui, tá? É um grupo financeiro que se comprometeu aqui em carta, que eu tenho aqui registrada, tá? Em aplicar no Corinthians em até 1 bilhão de dólares. Tá? É real, eu tenho a carta, eu tenho os comprovantes e as garantias financeiras que esse dinheiro está disponível, tá? Então, só se definindo realmente onde que vai se aplicar esse dinheiro, porque por trás dessa empresa tem um banco digital, tem um grupo de hospitais, tem uma faculdade e tem uma empresa de mobilidade, tá? Então, é isso que está se definindo na empresa, a estratégia de marketing deles que estão se definindo, tá bom? Eles têm outros grupos, tem outras empresas parceiras também no Brasil. Então, a ideia é essa. Então, o dinheiro, qual que vai ser a contrapartida? A contrapartida vai ser usar essas marcas no Corinthians, tá? Isso abrange o quê? As conversas até o momento. Arena, CT da base, CT do profissional, todos alguns camarotes, tá? Que vão ser conversados ali. A gente tá colocando e começando a fazer alguns detalhes, tá? Para que tudo fique no papel de uma maneira correta. Então, funcionaria dessa maneira, tá? Só para ter uma ideia, assim, bem macro, bem simples, para todo mundo entender, tá? Então, a contrapartida é essa, tá? Usar as marcas dentro do próprio Corinthians e estamos discutindo a questão de tempo, né? A Arena, 10 anos, CT, 5 anos, e assim vai, tá? Camisa também interessa para eles, colocar algumas marcas ali. Então, vamos dizer assim, Arena vale 1,5 bilhão, tá? 1,5 bilhão, o que vai fazer com esse dinheiro? Um pré-requisito, quita a Arena, tá? Esse é um pré-requisito. Qualquer coisa que a gente for mexer na Arena é com a quitação da Arena, tá? Esse é o primeiro ponto. Isso é o que eu posso te falar nesse momento, tá? O projeto é muito grande, viu, Samir? Acho que numa live aí a gente consegue conversar melhor, com mais detalhes, mas basicamente é isso, tá? Sei que vão surgir outras dúvidas, guarda ou me manda que eu vou respondendo aí, quando puder, na semana a gente fala ao vivo, tá bom? Um abração. Aí, ó, a palavra aí, tá? Né, do André Castro aí em primeira mão para você, tá? Em público. Né, ele que é candidato à presidência do Esporte Clube Corinthians Paulista e promete 5 bilhões, cerca de 5 bilhões, caso ganhe a eleição, para investir no Corinthians, tá? Vamos começar rapidinho com algumas notícias do Corinthians, porque tem candidato a presidente. Eu imaginava um candidato único aí para segurar agora até o final do ano que vem, o Osmar Stabile, que já está fazendo um trabalho, mas o nosso Luiz Fabiani, da Rádio Bandeirantes, entrevistou... pode colocar na tela, por favor, Mick Jagger, aí a postagem do Luiz Fabiani. Eu mandei mensagem para ele aqui, assisti hoje
um trecho da entrevista do Fabiani para o Alambrado e confirmando essa conversa com André Castro, conselheiro que afirmou que será candidato independente à eleição do Corinthians, prevista para 25/8. Eleito pela chapa 22, pediu para sair em janeiro de 24 e afirmou que tem um memorando, presta atenção nisso, Sormani, um memorando de intenções assinado com um fundo de investimento estrangeiro para investimentos que podem chegar até $1 bilhão com gatilhos. Incluiria naming rights do estádio, do CT e uniforme. Como o Fabiani diz lá, acreditem ou não. Ele mesmo não está gritando. Mas é o que diz o candidato agora, André Castro, que vai sair de forma independente. Como funciona, você sabe? As eleições são indiretas, apenas os conselheiros vão votar para esse mandato tampão, para cumprir aí o final do período que seria do Augusto Melo, que hoje está sendo presidido. Eu acho que os conselheiros do Corinthians deveriam chegar para o senhor André Castro e dizer o seguinte: mostra. Porque sair falando, como é que é? Falar até papagaio fala, certo? Mostra, eu quero ver. O senhor tem mesmo esse memorando de intenções? Qual é a empresa? Qual é a empresa? Mostra pra gente, a gente quer saber se não é uma causa da vida. A gente quer ver, ué. A gente quer olhar. O Mick Jagger, será que vamos falar? Porque não é certeza? Estão falando na XP Investimentos? Não, tá bom, é uma suposição, uma especulação. É o que eu falei. Quero ver o documento. De posse do documento, você olha, analisa, tal, papai, entrega pra quem entende do assunto. Isso aqui é quente, procede, etc e tal. Aí sim. Porque aquilo que eu falei, falar até papagaio fala, entendeu? Tá cheio de coisa. É que nem a história do Palmeiras em relação ao Giovani e ao Abel Ferreira, a história da dívida lá do... Já tá surgindo surgem informações de que, na verdade, não são só 10 milhões de reais, não, que é o que o Palmeiras tá abrindo mão para liberar essa multa do Abel. É muito mais do que isso. Você entendeu? É preciso investigar. A gente não tem acesso a esse documento. Exatamente, a gente não sabe. Então, eu acho que é obrigação de um cara como o que se surge como candidato a presidente do Corinthians e que apresenta aí, que diz ter um memorando de intenções, moço, fica só na palavra, tem gente que se deixa iludir. E a gente sabe muito bem disso. Eu queria entender, lá no Corinthians, então, qualquer conselheiro pode sair como candidato independente sem ter uma chapa apoiando ele? Aí é com o alfinete, já é conselheiro do Corinthians. Desculpa, o Luiz Fabiani estava me respondendo aqui. Obrigado, viu, Luiz Fabiani? Obrigado. Tá vendo o programa? Um abração pra ele. Obrigado, Luiz Fabiani. Pode falar, Isa. No Corinthians, então, qualquer conselheiro pode sair candidato de forma independente sem ter uma chapa apoiando? Eu não entendi exatamente. Então, pelo que ele está falando, sim, né? Pelo que ele disse, sim. Porque é inédito isso aí, né? É uma eleição diferente, né? Mas curioso, né? Porque normalmente você tem que ter uma chapa por trás para poder sair candidato. Mas você não precisa, porque normalmente a chapa, ela inclui membros do conselho, acho. E nesse caso, você não vai votar em conselho, você vai votar numa pessoa. Uma pessoa só, que é pro lugar de presidente, pro cargo de presidente. Só um cargo, Ele né? tinha a chapa até ele virar conselheiro. Aí agora, como conselheiro, parece que ele tá sem e... Eu não sei, confesso que eu não sei. Essas coisas eu não sei. Bom, tem essa notícia aí também que revela alguns bastidores, porque, assim, muitos gostariam que fosse apenas o Osmar Stabile o candidato, o único. Mas já tem essa movimentação aí. Eu acho que seria melhor para a estabilidade política, né? E eu tô ouvindo também falar a boca pequena, como diria antigamente. Intramuros. E vem forte aí Antônio Roque Cittadini, senhor. Tá muito sumido, né? Anda colocando a carinha pra fora de vez em quando, tá dando entrevista. O que você acha do Roque, hein, como dirigente? Você conhece bem ele, né? O trabalho do Roque. Conheço, né? Ele é atuante, né? Eu não me lembro. O Corinthians na mão dele não teve títulos expressivos, não, né? Ele é da era do Alib, né? Ele era diretor de futebol, vice-presidente de futebol. Não, se era a época do Alib, tem títulos expressivos, sim. O Alib foi um dos presidentes mais vencedores da história do Corinthians. Então, eu me lembro dele, que eu me divertia com as entrevistas dele. Ele era muito engraçado e tal. Mas o Corinthians não precisa de gente engraçada, precisa de gente competente, né? Pra chegar e botar aquela casa em ordem, né? O Cittadini tem experiência lá dentro, tem vivência, conhece bem o clube. Pode ser uma alternativa. Eu confesso que eu não conheço bem os bastidores do Corinthians, entendeu? Não conheço, mas ele pode ser pela experiência dele. Vamos ver aí, a gente tem uma palavrinha do Roque Cittadini aí no final de semana, ele apareceu lá no impeachment, lá, olha ele aí, Sormani. Tá velhinho, hein? Caramba, velho. Tá fazendo botox, hein? Olha lá como ele tá fazendo botox. Tá em dia. A bochecha dele tá fazendo. Tá fazendo, pô. Olha lá. Cabelinho branco, não era branco, na época dele era do Corinthians, ele era cabelinho preto. Pode soltar, Mick Jagger. Vocês que assinaram o pedido de impeachment, quase um ano depois chega essa votação definitiva. Se recapitulasse e trouxesse para você assim, o que mudou, se mudou, o que melhorou, piorou em relação a esse período? Vamos esclarecer, eu fui contra a eleição do Augusto, porque tem muita gente hoje que está se escondendo para não falar por que apoiou o Augusto. Qual era a proposta que eles apoiaram? Apoiaram por cargo, que esse é um problema sério no clube, né? Apoiaram
mesmo sabendo que ia ter dificuldades, entendeu? Então é um momento muito ruim para o clube. Espero que isso termine rapidamente e que o clube encontre os seus melhores caminhos. Você pretende colocar seu nome para ser um presidente? Não, eu não sou de colocar nome. Eu acho que tem que ter uma boa solução, aí vamos escolher uma boa solução. Essa boa solução poderia ser a continuidade do Osmar? O senhor entende que seria algo positivo? Não sei. Eu tenho dificuldade, porque como eu fui contra essa chapa, você sabe que essa chapa era a chapa do Augusto e eu fui contra. Então, para mim, aí vem o problema, daí vem os problemas. Em relação à votação de hoje, o senhor, com a sua experiência de Corinthians, acredita que vai ter quórum suficiente, que está encaminhado impeachment? Pode tirar. Alfira, ele foi vice-presidente do Corinthians entre 2001 e 2004. Isso que eu tava pesquisando aqui. E desde 98 ele participa ali do... Aí, o que ele ganhou? Em 2001 e 2004, o que o Corinthians ganhou? 2001, Corinthians que foi ganhou Paulista, o que mais? Né? Não tem brasileiro Mas nessa é época? isso, né? 2002 ganhou o Rio-São Paulo, a decisão. Copa do Brasil. Copa do Brasil, Rio-São Paulo. E em 2003, Paulista também. Então ele tem 2 paulistas, uma Copa do Brasil e um Rio-São Paulo. Era o 4 títulos para 4 anos. Era o do Aníbal presidente. Tá bom. Comparado à média de hoje. E aí, Fé, o que você acha desse André Castro querendo ser presidente do Corinthians? Parece que vai ser candidato aí à oposição de Osmar Stable. E ele veio com essa proposta, esse plano aí de investimento bilionário no Corinthians. Várias empresas aí querendo trazer esse investimento para o Corinthians. A marca que ele trabalha é a XP Investimentos. Você bota fé, você acredita? Eu tô com o Sormani. Se ele chegar, mostra aí. Mostra para mim todos os documentos. Quero falar com as pessoas que têm esse interesse de fazer esse investimento bilionário, porque falar qualquer um fala. Fazer promessa para se tornar presidente qualquer um faz, mas na hora que tá lá, será que vai fazer mesmo? É uma informação aí que tá agitando bastante os bastidores do Corinthians. Deixa a sua opinião aí nos comentários, se inscreva aí no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Até o próximo vídeo. Valeu!